orando, graças a Deus, né? Para que esse conteúdo possa ficar disponível, alcançar outros corações, assim como o coração de vocês também, se vocês precisarem rever esse conteúdo, vai estar lá, eu coloco sempre o link no grupo, e que vocês possam encaminhar para outras pessoas, e esse conteúdo, né, a palavra do Senhor possa chegar aos corações de mais e mais pessoas através da vida de vocês, né, em nome de Jesus. Então, aqui eu não vou ficar, né, me estendendo muito, mas aqui eu terminei aqui para vocês, né, a apostila do Evangelho de Mateus, né, e nessa semana nós lemos os últimos capítulos, né, terminamos o Evangelho, graças a Deus, né, lemos o capítulo 26, o capítulo, vocês veem que eu trouxe para vocês com bastante detalhe, riqueza de detalhes, para vocês usarem aí, para estudarem, para lerem quando tiverem vontade, para usar no ministério de vocês, na célula de vocês, aonde vocês congregarem, pode estar, né, transmitindo esse material, fiquem à vontade, né, o importante é levar a palavra mesmo do Senhor. Então, nós lemos nessa semana os últimos capítulos, que foi o 26, o 27 e o capítulo 28, né, de Mateus. E aqui, eu só quis falar com vocês essa parte aqui, né, que é uma parte da reflexão final do capítulo 28, e que ela nos diz assim, que Mateus 28 não é, ou Mateus, né, no contexto geral, ele não é o final de um livro, né, não é só um livro, mas ele é um começo de um movimento que transformaria o mundo. Nós somos convidados a participar ativamente dessa missão, com a confiança de que Cristo está conosco em cada passo que damos até o fim dos tempos. Então, Mateus, ele tem, né, essa missão de nos apresentar Jesus, de nos mostrar, né, todo o caminhar de Jesus sobre a ótica, né, o olhar de Mateus, que estava ali, né, junto com o nosso Senhor, caminhando com ele, e ali fazendo relatos tão autênticos, né, relatos em que ele fez presença, né, ele participou, e assim, ele nos convida, né, ele é um convite mesmo, onde nós somos convidados a participar ativamente, e participar ativamente, gente, é a gente fazer a nossa parte. É aquilo que eu falo todos os dias para vocês no devocional, no Café na Presença, falo aqui no grupo, a gente precisa remover a nossa pedra, a gente precisa fazer o ordinário, a gente precisa fazer o que nos cabe, porque aquilo que nos cabe, que faz parte, né, da nossa missão, Jesus não vai fazer, Deus não vai fazer. Eles vão fazer o que é extraordinário, eles vão fazer o sobrenatural na nossa vida e na vida das pessoas através da nossa vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E Mateus, ele nos traz isso, né? Ele nos convida a participar ativamente, de forma ativa dessa missão, né? Que essa missão é o quê? Participar desse movimento que transforma o mundo e que transforma as pessoas. E esse movimento se chama proclamação, pregação, né? Vivência do Evangelho. É você viver o Evangelho, é você levar o Evangelho aonde você for, né? É você viver o Evangelho nas suas atitudes, nas suas ações, não só nas suas palavras. Porque a gente, né, tem dito muito sobre isso, que é o nosso exemplo, né? É a nossa conduta que vai trazer as pessoas para Jesus. E não só as nossas palavras, né? A gente vai usar as nossas palavras quando necessário for, mas a gente vai simplesmente usar a nossa conduta. É a nossa conduta que vai chamar o outro para viver o mesmo que nós estamos vivendo, ou seja, o sobrenatural de Deus. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Se você não está vivendo o sobrenatural de Deus, é hora de rever. Mateus nos convida, você precisa participar da missão ativamente. Talvez você está de forma passiva, só assistindo outras pessoas participarem da missão. Então, enquanto você estiver só assistindo outras pessoas participarem da missão, e você não colocar a sua mão na massa, você não fazer a sua parte, você vai continuar só assistindo. Você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus está disponível para todos, mas para todos que creem e que praticam o evangelho, que cumprem a nossa missão. E a nossa missão é o quê? Expandir o evangelho de Deus. Expandir o evangelho de Deus. Essa é a nossa missão. Então, com confiança, né, nós temos que expandir essa missão com confiança de que Cristo está conosco em cada passo que damos até o fim dos tempos. Porque ele disse para nós, Jesus nos disse, que no mundo haveria aflições, mas ele nos disse, tem de bom ânimo, que eu estarei convosco até o fim. Então, ele está conosco em todos os momentos. Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Ele diz. Então, ele venceu o mundo e ele está conosco até o fim.
Então, ele nos convida a viver esse extraordinário. Então, a gente precisa entender que o participar, né, o viver o extraordinário de Deus, precisa da nossa parte. Precisa que nós façamos a nossa parte para viver o extraordinário de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, de tudo que eu li, né, que é uma biografia de Jesus, os 4 evangelistas trazem a biografia da vida de Jesus, cada um sob a sua ótica, cada um em um determinado tempo, né, uma determinada época, mas assim, todos trazem detalhes enriquecedores, detalhes que enriquecem a nossa vida. E Mateus tem esse papel de nos convidar a participar ativamente da nossa missão, que é expandir o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, assim, o Evangelho de Mateus, ele traz isso para nós. E aí nós entramos no Evangelho de Marcos, que também é uma biografia de Jesus. Mas sobre a ótica de quem? Sobre o olhar de quem? De Marcos. Então, a gente tem que ver que cada um vai trazer para nós detalhes diferentes. Detalhes que vão, por mais que vão relatar as mesmas passagens, algumas situações semelhantes ou as mesmas passagens, mas sempre você vai ver que tem um olhar diferente, uma ótica diferente, que nos chama atenção, nos apresenta um ponto diferente. É porque é aquela história, né? Nós podemos ler, todas nós lemos a mesma palavra, mas cada um de nós vai ter a essência, como nos evangelhos, a essência é Jesus, o ministério de Jesus. Mas cada uma de nós vai ter o nosso olhar sobre os acontecimentos, né? Sobre a leitura que fizermos. Mesma coisa os evangelistas, cada um teve o seu olhar. Então, quando você olha para o evangelho de Marcos, né? Diferente do evangelho de Mateus, na verdade, João Marcos, né? Que é o companheiro de Pedro e Paulo. O conteúdo é fortemente ligado ao testemunho do apóstolo Pedro. Então, Marcos, ele vai estar mais relatando o evangelho de acordo com a visão de Pedro, porque ele é o companheiro de Pedro e de Paulo, o apóstolo João Marcos, o evangelista, que é Marcos, né? Então, ele vai estar diferente de Mateus, que estava falando sobre o que ele estava vendo e vivendo, Marcos vai falar sobre o que vive Pedro e Paulo, né? Mais Pedro, né? Porque está relatando a época de Jesus, né? Mas o conteúdo é fortemente ligado ao testemunho do apóstolo Pedro. Então, você vai ver que tem outras formas de relatar a mesma situação. E todas as formas nos ensinam a vivenciar o Evangelho de Deus, a colocar em prática o Evangelho de Jesus, a necessidade de cumprirmos a nossa parte na missão. Né? Ele foi escrito provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo, possivelmente ele é o primeiro evangelho escrito. Então, possivelmente, tá, gente? Então, não é uma afirmação contundente, inflexível, não. Mas estudiosos dizem que possivelmente, porque dentro de alguns detalhes, de algumas coisas que se pega dentro do evangelho, dentro da escrita do evangelho, chegaram-se a essa conclusão, que possivelmente esse é o primeiro evangelho escrito, o evangelho de Marcos. Né? Então, os outros evangelhos passaram a ser escritos, talvez, a partir do evangelho de Marcos, também, né? Então, assim, é bom a gente saber sobre essas coisas. Foi escrita na língua original, grego, tá? E para quem que foi escrito, né? Quem era o destinatário dessa escrita? Os cristãos gentios, não judeus, provavelmente em Roma, enfrentando perseguições. Então, o evangelho tinha seus direcionamentos. E os cristãos gentios não judeus, provavelmente em Roma, que enfrentavam perseguições, porque eles estavam se convertendo, né, a Jesus, se convertendo ao evangelho, seguindo Jesus, então eles passaram a ser perseguidos, né? Então, é também por eles, né, e para eles este evangelho, que hoje é tão atual e nos traz tantos ensinamentos, né? O tema central do Evangelho de Marcos, vocês vão ver que é o ministério do Messias sofredor. Ele relata assim: Jesus é o Cristo, mas não como o povo esperava. Ele veio para sofrer e morrer. Então, as pessoas esperavam que viesse o Salvador, mas que ele fosse, assim, nada o derrotasse. Não que ele fosse derrotado, porque ele venceu o mundo, né? Mas, assim, ao olhar dos outros, ele não iria sofrer. Ele não iria sofrer as condições, não ia viver de forma humana, e muito menos sofrer tudo que Jesus sofreu de forma humanamente.
Então, o Evangelho de Marcos, ele traz como o Jesus como o Messias sofredor, aquele que veio para sofrer. Também ele nos relata o silêncio messiânico, o silêncio de Jesus, ou seja, Jesus frequentemente proíbe que divulguem sua identidade, até o momento certo. Então, todos queriam gritar aos quatro ventos quem era Jesus, o que ele estava fazendo. Mas o Evangelho de Marcos nos traz esse relato, que Jesus sempre pede para que não se fale, como ele falou, né, para o leproso, como ele fala para o paralítico. E ele fala, não é para falar, não comentem, né? Então, é bem isso, trazer assim que as coisas acontecem no momento certo e na hora exata. E Jesus sabia qual era o momento certo. Por isso que ele pediu esse silêncio, né? E também ele traz para nós o discipulado autêntico, ou seja, seguir Jesus inclui sofrimento, renúncia e cruz. Então, seguir Jesus, ninguém não vai, Marcos não vai contar para nós que é maravilha, que é só coisa boa, né? Seguir Jesus é o melhor de todas as coisas, é viver o extraordinário de Deus, mas haverá sofrimentos, haverá tempestades, haverá, e o próprio Jesus passou por esse sofrimento, cruz, né? Então nós temos sim tudo para que ele pudesse vencer o mundo, né? E subir ao céu, sentar à direita do Pai. Então nós também precisamos vencer as coisas, né? Os sofrimentos, as adversidades, para que nós possamos voltar para a casa do Pai preparados. Então por isso que há as aflições e as dificuldades, né? E também ele nos traz a urgência da fé diante da chegada do reino de Deus. Então ele fala para nós, né, que a gente precisa, é urgente a busca em se alinhar com Deus. Nós precisamos buscar urgentemente formas de se alinhar com Deus. E a forma é praticar o evangelho. Praticar o evangelho. É orar, é buscar a presença, é jejuar, é ser grato, é servir, é perdoar, é amar, é ter Deus como centro da sua vida. Essa é a forma, né? Então, para que a gente possa urgentemente nos alinhar com Deus. E é isso que o Evangelho de Marcos nos chama, né? A característica deste evangelho, as características principais, é que ele é o evangelho mais curto. Ele não é tão extenso, mas ele é direto. Ele vai direto ao ponto, né? Então a gente precisa pegar isso para nossa vida, né? Ele é um evangelho curto, mas ele vai direto ao ponto. Ele tem o que é essencial para nos ensinar sobre o reino de Deus, sobre o ministério de Jesus, sobre a nossa missão, sobre tudo que nós precisamos fazer, que nós precisamos viver, que nós precisamos crer, que nós precisamos praticar. Ele é bem direto sobre isso, né? Ele vai direto à ação. Ele não inclui genealogia nem relato do nascimento de Jesus. O Evangelho de Marcos não fala sobre isso. Ele dá ênfase nas ações de Jesus mais do que em seus discursos, mais do que na fala, né? Ele usa muitas vezes a palavra imediatamente para marcar o ritmo acelerado, como as coisas aconteciam, né? Ele mostra Jesus como servo sofredor e o Filho de Deus. E ele apresenta a humanidade de Jesus com ênfase em suas emoções, seu cansaço, compaixão e sofrimento. Então ele mostra para nós que Jesus também tinha suas emoções. Jesus também cansava. Jesus tinha compaixão, Jesus sofria. Então ele nos traz um Jesus, né, muito próximo de nós, pela humanidade. Então é isso que os evangelhos fazem, é por isso que eles se completam. Cada um vai nos mostrando partes desse Jesus, né, que vão se completar no final desses quatro evangelistas, né? E o símbolo de Marcos, né, é um leão alado, representando coragem, realeza e o início vigoroso do evangelho com João Batista rugindo no deserto. Então, assim, o evangelho de Marcos, ele nos traz todos esses pontos, né? Diferente dos outros evangelhos, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu olhar, a sua ótica, a sua forma de trazer a biografia de Jesus. Cada um enfatizou determinadas circunstâncias, situações, cada um usou da sua particularidade para poder viver, né, o evangelho mesmo de Jesus. E então, e relatar esse evangelho, e registrar, e tornar ele tão atual como é até hoje para nós, né? E aí, nessa semana, nós lemos o capítulo 1, nós lemos o capítulo 2, aqui está tudo já, né, uma nova apostila, capítulo 3, sequência daquela, capítulo 4.
foram hoje os capítulos que nós lemos, né? E o capítulo 4, que é o último que nós lemos hoje, ele nos desafia a receber a palavra de Deus com o coração aberto, disposto. Então, eu convido vocês a receber, né, a palavra de Deus todos os dias, independente de onde vocês estão se alimentando, mas receba com o coração aberto. Receba sem religiosidade. Receba sem aquelas muralhas que foram criadas, né, pelo mundo e pelas circunstâncias. Receba o Evangelho de Deus de forma aberta. Peça ao Espírito Santo que expanda a mente de vocês para que vocês possam receber o melhor do Evangelho. E não se preocupar com quem é que está pregando. O importante é receber a palavra do Senhor de forma de coração aberto, para que possa quebrar esses paradigmas, possa quebrar destruir essas muralhas, quebrar, abrir essas portas que o mundo, a religiosidade, talvez tenha colocado na vida de cada um de vocês. Porque comigo é assim. Comigo foi bem assim. Muitas coisas eu trazia da onde eu congregava, ou da onde eu passei ao longo da vida. E aí, quando eu fui me colocando, me aprofundando mais em Deus, e mais na palavra, e isso é dia a dia, passo por passo, eu tenho feito isso, muita coisa, nossa, é muito por aprender, mas até aqui, muita coisa já ficou tão clara para mim. Né? Então, por isso que quando eu oro, eu falo, Senhor, revela para mim o que está por estar nas palavras, né? Para que eu possa entender sem religiosidade, né? E eu fui aprendendo que quando a gente vai receber a palavra de Deus, a gente tem que estar com o coração aberto e disposto a perseverar na fé, mesmo quando as dificuldades surgirem, e a confiar que Jesus tem autoridade e controle sobre tudo, incluindo as tempestades da nossa vida. Então, independente, né, da circunstância, da tempestade que você está passando, eu não sei quais são os desertos que você tem enfrentado, eu não sei quais são as tempestades na sua vida, mas o que eu posso dizer para você é que a minha também tem tempestades. Eu também estou passando por desertos, eu também estou passando por tempestades, mas o Senhor tem nos sustentado. E Ele vai sustentar você também, em nome de Jesus. Mas isso não pode, as tempestades, as dificuldades, os desertos, não pode nos afastar de Jesus. Não pode nos deixar revoltado contra Deus, muito pelo contrário. Né? Ao invés da gente se revoltar com Deus, da gente ficar perguntando por que acontece isso ou aquilo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente precisa perguntar para Deus, lembra? No deserto, você pergunta para Deus o que você precisa aprender com aquela tempestade, o que você precisa aprender naquele deserto, e o que você precisa fazer para sair desse lugar, para não voltar mais ali. Então, é isso que eu tenho perguntado para Deus mediante aos meus desertos. Então, as nossas posições vão mudando diante das tempestades. Não é que elas não virão, elas sempre virão, mas quando elas vêm do mundo, isso nos abala de tal forma que tem vezes que a gente talvez não consegue se levantar, que a gente passa anos rastejando, quebrado, sangrando, machucado, e quando a gente está na presença, esse tempo é mais curto, porque a gente está fortalecendo a nossa raiz todos os dias. Por isso que a gente tem que fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa raiz todos os dias, porque a gente vai vir, tempestade vai vir, né? E a gente vai ranger como bambu, a gente vai balançar, vai envergar como bambu, vai encostar no chão, se preciso for, dependendo da intensidade da tempestade. Mas nós vamos voltar e ficar de pés, firmes e fortes, porque o Senhor é conosco, Ele fortalece as nossas raízes dia a dia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer, né, o que nos cabe, em nome de Jesus. Né? Glória a Deus. E aqui em seguida, né, hoje eu quis trazer para vocês, falando com o Espírito Santo, né, e pedindo a ele o direcionamento de um tema para falar, e o Espírito Santo me trouxe, né, essa semana, ele tem falado muito ao meu coração sobre esse tema, tem falado muito na minha vida, tem me chamado muita atenção sobre a necessidade de cuidar melhor do templo do Espírito Santo. E eu quis compartilhar isso com vocês hoje. Na verdade, eu pedi direcionamento para o Espírito Santo, e ele nos trouxe, né? E ele me trouxe esse tema novamente, que vem aí essa semana, né? Em situações diversas, trazendo sobre a necessidade da gente cuidar do corpo físico, porque o corpo físico, ele é o templo do Espírito Santo. E aí a gente se pergunta, né? Como é que você tem cuidado do templo do Espírito Santo? O que é que você tem apresentado para Deus, para ele habitar? Como que está aí dentro? Né? Como que está aí dentro? E a gente está falando de corpo físico mesmo, físico. Como que você está fisicamente? Você está cuidando do seu corpo?
está cuidando daquilo que entra, daquilo que você se alimenta, você está cuidando dos sacrifícios que às vezes você faz, a forma que você sacrifica seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. É no seu corpo que Jesus habita, que o Espírito Santo habita. Então, que a gente possa aprender, e o Espírito Santo tem falando muito sério, né, sobre a minha vida, ainda mais por ter lutado a vida toda, né, contra essa questão da obesidade, ter passado por uma cirurgia bariátrica, e muitas vezes, né, me alimentar de coisas e fazer coisas que sacrificam o meu corpo, né? Então, assim, o que eu tenho feito, o Espírito Santo tem me chamado muita atenção. Só que, assim, Deus é tão maravilhoso que ele vai fazendo uma coisa de cada vez. Então, é o que eu falo sempre para vocês. É buscar primeiro as coisas do reino e a sua justiça, porque todas as outras ele vai acrescentar. São 4 anos caminhando, né, fazendo essa caminhada de me aprofundar na intimidade com Cristo, de me ter mais proximidade, de ter intimidade com Deus, de encontrar respostas em Deus, de preencher aquela lacuna, aquele vazio que tinha tanto no meu peito e não conseguia preencher, mas ele chegou nesse ponto agora do corpo físico. Então ele veio cuidando da alma, ele veio cuidando do espírito, e agora ele está chegando no corpo físico. E quando ele vem trazer isso para mim, ele me chama claramente a necessidade de cuidar melhor do templo do Espírito Santo. A necessidade de oferecer para o Espírito Santo uma morada melhor, né? Uma morada confortável, uma morada que é zelada, é cuidada, é bem tratada, né? É amada, porque muitas vezes a gente sacrifica demais o nosso corpo, a gente sacrifica, leva ele ao extremo, e o Senhor, ele cuida de nós em todos os detalhes. E por que não cuidar do nosso corpo, né? Então a gente fala assim, ó, qual que é o valor para Deus? Como Deus, né, valoriza o corpo? Ou seja, nosso corpo, ele não é apenas uma matéria, ele é criação de Deus. Ele é a criação de Deus, morada do Espírito Santo. E por isso, ele é um instrumento para glorificar a Deus, né? Aqui a gente precisa hoje abrir a nossa mente e começar a se perguntar: será que o meu corpo está glorificando o Senhor? E o glorificar ao Senhor pelo corpo não é se ajoelhar e abrir os seus braços e dar glórias, não. É viver, é ter o seu corpo físico, estar a ponto de estar glorificando a Deus, porque nós temos que glorificar a Deus em todas as esferas, inclusive no corpo físico. Então, talvez esse seja o ponto que você está precisando olhar melhor, que você está precisando cuidar melhor, que você está precisando dar mais atenção, sabe? Para o nosso templo, para o templo do Espírito Santo, né? Para o nosso corpo que é templo do Espírito Santo. Então, na Bíblia, em Gênesis 1:27, diz assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha só, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. O que nós estamos fazendo com essa criação, que é o nosso corpo? O que é que nós estamos fazendo? A gente se alimenta de qualquer coisa, a gente sacrifica ele, sacrifica sono, a gente sacrifica com peso, a gente sacrifica com a forma de se vestir, a gente sacrifica com a forma de se comportar, a gente sacrifica de diversas formas o nosso corpo, né? A gente, de repente, usa esse corpo para tantas outras coisas que, quando é para glorificar a Deus, ele está cansado, está surrado, está maltratado, sabe? Está machucado. Então, é isso que o Senhor está te chamando a atenção hoje. Chegou nesse ponto. Ele foi cuidando, ele está ainda zelando por várias áreas da sua vida, mas hoje ele grita muito forte. E esse tema tem me tomado já há algum tempo por mim mesmo, e várias pessoas vêm trazendo situações que remetem a esse tema. Então, é assim, ó, a gente precisa começar a aprender a ouvir quando Deus está falando. Porque quando os outros falam, e a gente não está falando aqui de padrões de moda, a gente não está falando de padrões de corpo, a gente não está falando de coisas que o mundo estabeleceu. Nós estamos falando daquilo que Deus estabeleceu, que esse aqui é o templo do Espírito Santo, que aqui é uma criação de Deus, e Deus nos deu como administradores, como é que você está administrando essa criação de Jesus?
essa criação de Deus? Como que você está administrando essa criação de Deus? E eu quero que você vá refletindo sobre essas perguntas, porque são perguntas que eu mesmo tenho feito para mim, e eu tenho, né, buscado muito melhorar a alimentação, trabalhar muito com o jejum, mas cuidar mais, mas ainda me falta, e eu falo para vocês, e o Espírito Santo está me cobrando muito, porque ainda me falta o exercício, porque o corpo precisa do exercício. O corpo precisa de se exercitar. Ele precisa de sair da inércia, ele precisa de sair da zona de conforto, ele precisa estar ativo. Lembra no Evangelho que nós somos convidados a participar ativamente? E para você ser ativo, não tem como ser ativo só de alma e de espírito. Você precisa ser ativo de corpo. E às vezes a condição que você se encontra te limita a levar esse Evangelho de diversas formas. Ah, não, Fabiana, eu não sou limitado, louvado seja Deus. Mas vamos pensar então na saúde, nas vitaminas, no colesterol. Ah, também a gente fala tanto para Deus, repreende tanto as doenças, mas como é que eu estou ajudando o meu corpo para que as doenças não me atinjam? Porque a gente precisa lembrar da nossa parte, a pedra a gente tem que remover. E talvez a gente está sujeito a ter um diabetes, a ter um infarto, a ter um problema, né, de entupimento de veias, a ter um problema de coração, problema de pressão, desalinhamento de coluna, desalinhamento de joelho, a gente tem desgaste, a gente tem tantas coisas, e às vezes tem enxaquecas por causa do que a gente se alimenta, a gente tem aí gastrite, a gente tem úlceras pelo que a gente se alimenta, e pela forma que a gente se alimenta. Então, porque a gente começa, e o Senhor está nos chamando para isso, porque o seu exército precisa estar saudável, o seu exército precisa suportar as batalhas, e não estamos falando só espiritualmente, não, fisicamente, porque as batalhas, elas cansam, as batalhas, elas exigem muito de nós. Né? Para que, eu sou uma separada, sim, você é uma kadosh, o Senhor te chamou para vir para esse grupo chamado kadosh de separados, que foi Ele que entregou isso, e Ele te chamou para ser separado, e Ele está pontuando para você quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, só que é um dia de cada vez, não vamos nos desesperar, mas a gente precisa tomar consciência. Lembra do primeiro passo, que é o arrependimento, para a gente voltar para Jesus e mudar a nossa vida? Primeiro a gente se arrepende e pede perdão. Então, a gente está no primeiro passo agora do corpo físico, que é primeiramente reconhecer os erros, reconhecer as falhas e pedir, aí a gente começa a orar por isso. E a gente vai orar porque o Senhor vai trazer para nós propósitos. Nós vamos chegar no tempo aqui de nós começarmos a fazer os propósitos juntas, mas nós estamos indo passo a passo. Só que o tempo, o Senhor vai acelerando o tempo. Né? E ele vai trazendo para nós, e ele já chegou no ponto do corpo físico. Então a gente vai começar a fazer os nossos propósitos juntas, para que a gente possa fortalecer esse corpo também, além de fortalecer o espírito. Que a gente está fazendo isso dia a dia, quando a gente senta no nosso quarto, quando a gente tem o nosso lugar secreto, quando a gente tem o nosso tempo com Deus, que a gente não negocia com nada, quando a gente faz o nosso jejum, quando a gente faz a nossa oração, quando a gente se coloca na presença, quando a gente vai participar de um devocional, quando a gente senta na mesa com Deus, quando a gente fala, quando a gente se entrega, quando a gente se derrama, a gente está cuidando do nosso espiritual, está cuidando da nossa alma, está cuidando de todas as outras coisas que a gente está fazendo, está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas todas as outras coisas incluem cuidar do corpo também. E chegamos nesse ponto, né? Então, desde a criação, Deus nos formou com propósito e dignidade. Nosso corpo é um reflexo da imagem do Criador. E o que é que você está fazendo? O seu corpo, o meu corpo, é um reflexo da imagem do Criador. Será que nós estamos distorcendo a imagem do Criador? Será que nós estamos distorcendo como é que está a imagem de Deus? Faça esse exercício hoje, quando a gente terminar aqui. Vai diante do espelho, só você, fecha a porta do seu quarto e fala, Senhor, se esse corpo aqui, esse corpo feito a sua imagem e semelhança, e o Senhor me deu ele para administrar, me ajuda a fazer direito. Me ajuda a fazer direito. Porque até aqui eu fiz errado. Eu caminhei errado, eu sacrifiquei ele, sabe? Eu me alimentei errado, eu me exercitei errado, eu não me exercitei. Eu bebi, eu fumei, eu não sei o que mais que você tem feito, né? A glutonaria, né? A gula, que a Bíblia fala tanto, e você sacrificou com muito sono, pouco sono, falta de exercício, e tantas outras coisas mais.
que é que você está fazendo com a imagem do Criador, né? A imagem do Criador é reflexo, o nosso corpo é reflexo da imagem do Criador. E que Deus você está resplandecendo, que Deus você está refletindo para o seu próximo através do seu corpo, né? Porque o nosso corpo também é ferramenta para refletir o nosso Deus. Porque quando as pessoas olham para você e começam a ver, né, a presença de Deus, Deus nos rejuvenesce. Por quê? Porque Ele vai nos chamando a atenção para cuidar do que precisa ser cuidado. Você está cuidando do seu cabelo? Você está cuidando das suas higienes pessoais da melhor forma possível? Você está cuidando aí da sua unha? Você está cuidando de uma sobrancelha? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando da... Tudo isso é templo do Espírito Santo. E a gente não está falando de vaidade, não. E não é pecado ser vaidoso. O que é pecado é você ter a vaidade como um Deus, e acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus e de tudo. Mas a gente precisa cuidar de nós, né? A gente precisa se cuidar. Dentro do que para nós, né? Ou onde nós congregamos, ou a forma que nós vivemos, a nossa vida, a nossa família, dentro do que é ideal para nós, a gente precisa oferecer o melhor para Deus. E é isso que Ele nos chama, né? Nessa manhã. O corpo é como o templo do Espírito Santo, né? Então, quem disse isso? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo revela uma verdade profunda. Nosso corpo é templo, habitação do Espírito Santo. Onde é que o Espírito Santo está habitando? Onde é que ele está habitando? Que tipo de habitação você está oferecendo? É como se você fosse hospedar Jesus na sua casa. Eu creio que você daria o melhor quarto. Você daria a melhor cama para ele. Então, o que é que você está dando para o Espírito Santo? Onde você está hospedando ele? Que tipo de corpo você está oferecendo, de templo, de morada, de habitação você está oferecendo ao Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo da Santíssima Trindade, né? Que é una, que é única. E o que é que você está oferecendo? Sofazinho velho? Cansado? No canto? É isso que você está oferecendo para Deus? Né? Lá em 1 Coríntios 6, de 19 a 20, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Aliás, eu vou ler de novo. Ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja bem, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, não pertencem a nós. O Senhor te confiou uma tarefa de cuidar desse bem que é dele, desse corpo, e como que você está cuidando. Não pertence a nós. Está bem dito aqui, ó. E que não sois de vós mesmos. O corpo não é meu. Essa história de que meu corpo, minhas regras, não é verdade. Tá? Isso é coisinha, historinha que o mundo criou. É corpo de Deus, as regras dele. Tá? Então, o seu corpo não é seu. Ele é de Deus. A você foi dado para administrá-lo. E que tipo de administrador você está sendo? Essas são as perguntas. É para tocar fundo mesmo. É para doer, para tocar na ferida. Porque as feridas, para serem curadas, elas precisam ser, ó, limpadas. Tirar aquele pus, né? Aquele sangue, aquela casca ainda ali, ó. Tem que tirar tudo, aquela carne podre, tem que tirar. E dói. Porque aí ela vai sangrar sangue novo. E ali, a partir do sangue novo, é que vão se refazer, né? As células ali, e essa ferida vai fechar e vai cicatrizar. Então, é para doer mesmo. O Espírito Santo, ele vem muitas vezes pôr o dedo na ferida. E ele põe, ainda dá aquela girada. Porque, para mim, falar do corpo é ferida. E o Senhor vem curando uma, vem curando duas, vem curando três, vem curando quatro. Quando eu vejo, tem uma ali. E eu estou tratando, e eu estou cuidando. Porque essa foi a minha grande ferida de toda a minha vida. De toda a minha vida. Né? De toda a minha vida. Lutar contra a obesidade, para mim, me limitou, me impediu de viver uma adolescência saudável, me impediu de viver, muitas vezes, uma infância saudável, me impediu de viver uma vida adulta
grande parte da minha vida adulta saudável, né? Me impediu de fazer tantas coisas, tempo este que não vai voltar mais atrás. Não vai voltar. Eu não consigo voltar lá na minha adolescência e fazer aquilo que eu não fiz, porque o corpo, né, o templo que o Espírito Santo tinha me dado, eu não administrei direito. Por quê? Porque as emoções, eu deixei com que as emoções tomassem conta de mim. Então, eu comia as emoções. E talvez é o que está acontecendo com você. Então, quando a gente fala em falar de corpo físico, a gente precisa lembrar que nós precisamos tratar as nossas emoções, tratar as nossas feridas, porque são as nossas feridas que estão fazendo de nós más administradores do corpo, do templo do Espírito Santo. Então, buscar sarar as feridas. Só que para sarar, elas precisam sangrar. Elas precisam sangrar, sangue novo. E para sangrar sangue novo, tem que raspar, tem que tirar o que está velho ali. Para que. E doer, claro que vai doer. Nossa, como dói, né? Como dói. Que trauma. Por muitos e muitos anos da minha vida, eu fui controlada por uma balança. Eu me submeti a uma cirurgia bariátrica, não tenho nada contra, gente, mas era tudo problema emocional. Eu precisava ter curado as emoções, né, que eu tinha que ter curado. E depois, sim, se fosse necessário, me submeter a uma cirurgia. Mas eu fui mutilada, eu me mutilei, porque eu achava que eram as emoções, que era a obesidade que me impedia de ser feliz, de viver o extraordinário, e não, era a falta de Deus, era a falta de deixar Deus fazer os curativos. Então, aquelas feridas, elas permaneciam. 45 quilos eu emagreci, mas eu vou dizer para você, 6 meses depois da cirurgia, eu estava de novo, pronta para cair de novo. Já estava pronta, não, estava dentro já de um poço, lá no fundo. Então, a gente fica buscando lá fora e comendo emoções, e continuei comendo emoções, e passei a continuar comendo emoções, e comendo emoções, até chegar nos meus 40 anos e falar assim, chega, né? Chega. Até aqui pelos meus braços não deu mais. Até aqui pelas as soluções do mundo não foi sucesso, não foi legal. E talvez seja hoje, você não está com 40, está com 30, está com 20, está com 50, tá... Não importa a sua idade. O importante é que chegou a hora de você tomar consciência de que você não está administrando bem o templo do Espírito Santo, mas que ainda há saída. E o Senhor te convida hoje para administrar da melhor forma, para cuidar. E eu falando de excesso de peso, eu contei a minha história, porque tem gente que não está com excesso de peso, mas mesmo assim está cuidando muito mal, porque se alimenta mal, dorme mal, se veste mal, zela mal pelo corpo, entende? Então a gente não está falando aqui de peso, a gente está falando do cuidar, do zelar pelo templo do Espírito Santo. E para cuidar de um templo, a gente limpa com cuidado, a gente zela, a gente perfuma, a gente cuida, a gente repara, a gente faz os reparos, as manutenções, os ajustes, e nós, como templo, não é diferente. Não é diferente. Talvez você tenha desistido, talvez você tenha largado de mão, perdido a mão, mas o Senhor hoje te chama a atenção para que ainda dá tempo, juntamente com o Espírito Santo, colocar essa pauta nas suas orações. Colocar essa pauta nas nossas orações. E nós vamos voltar a falar outras vezes sobre isso, porque nós precisamos, né? O mundo está gritando pela falta de cuidar do corpo. Muitas vezes você entra aí nas redes sociais, tem muita gente cuidando do corpo, mas tem muita gente que não está cuidando. As facilidades do mundo hoje, né? É só fast food, chega na porta da nossa casa. Chega na porta da nossa casa, gente. A gente não precisa nem levantar do sofá, porque ali, deitado mesmo, você pede, deitado mesmo você paga, você só vai levantar para pegar lá fora, só. Isso quando alguém não vai pegar para você. Então, ou muitas vezes, você não dorme direito, você está tomando medicamentos fora do que deveria, a mais, qualquer coisa você vai lá e toma um remédio, qualquer coisa você vai lá e toma um remédio, ou então você sabe que está com uma dor aqui, uma dor ali, mas você fica protelando para ir no médico para saber o que está acontecendo, você não faz exames de rotina, você mulher, não faz seus exames, né, íntimos de rotina, você não faz os seus exames mesmo, de que forma que você está cuidando desse corpo. Nós estamos falando do geral,
de vitaminas, a gente está falando de todas as áreas do corpo. Você, esse ano, você já fez seu check-up? Você já fez os seus exames? Já viu como que estão suas vitaminas? Você já viu como que está, né, as suas veias? Você já foi ver aquela dorzinha? Ah, tá doendo, tem enxaqueca? Você já foi ver o que é que está te dando enxaqueca? Muitas vezes eu tive muita enxaqueca, né? Hoje, louvado seja Deus, estou liberta. Às vezes tem uma dorzinha ou outra, mas por quê? Pela mudança de alimentação e pelo cuidado das emoções e pela cura de muitas feridas que já foram curadas. Há feridas para serem curadas ainda? Sim, há muitas, mas aquelas que já foram curadas já me libertou da enxaqueca, em nome de Jesus. Então, talvez você está sacrificando o corpo, gastrite. Eu tenho gastrite, não tenho porque eu não tomo posse, mas algumas vezes, né, sou acometida por gastrite. Então, por que que tá me dando? Ah, estava tomando muito café. Então, quando eu jejuei, que eu tirei o café, não era a intenção, foi cuidar do estômago, mas eu simplesmente dei ao meu estômago um respiro. Então, talvez é a alimentação que você está tomando, está te dando aí essa gastrite, esse refluxo, está te dando úlcera, te deu úlcera. Cuidado, cuida do seu corpo, cuida melhor, sabe, do seu corpo. Ah, os dentes, você está cuidando dos dentes, como que estão? Tudo, você tem que olhar tudo, todas as áreas. Quanto tempo você não vai num dentista fazer uma limpeza? E eu estou falando de você, mas eu quero que você estenda esse pensamento, essas perguntas e essas atitudes para toda a sua família. Como que está o cuidado com a sua família? A alimentação, o que é que vocês estão colocando na mesa? Muitas vezes é porque, não estou falando que não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes a gente quer fazer aquilo que é fácil, que é rápido, mas nem sempre é saudável. Porque muitas vezes, né, o que é saudável dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena cuidar do templo do Espírito Santo, né? E como aplicar isso, né? Se nós somos templo, nós devemos cuidar desse templo com zelo, com honra e reverência, né? Pois aqui ainda diz assim, ó, pois Deus habita em nós. E Deus está habitando no meio do cheeseburger, Deus está habitando no meio da fritura, no meio da gordura, no meio da procrastinação, no meio da preguiça, no meio da falta de sono, ou do sono demais, no meio da bebida, no meio do fumo, no meio dos remédios excessivos, no meio de tanta coisa. É isso aí, né? É nesse lugar que Jesus está habitando, que Deus está habitando, é isso que você está oferecendo para Ele? Então, Ele nos chama a atenção hoje, né? O, Aqui, acho que eu coloquei duas vezes a mesma coisa. Não, eu que voltei, tá? A necessidade de cuidar do corpo. A gente tem necessidade de cuidar do corpo, é necessário cuidar do corpo. Cuidar do corpo não é vaidade, não, sabe? E cuidar do corpo não é vaidade. Assim como cuidamos do que é sagrado, devemos cuidar do corpo que Deus nos deu. A gente precisa cuidar do corpo que Deus nos deu, né? Em Romanos 12:1 diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você está apresentando, o seu corpo está apresentado o suficiente para mostrar para Deus, para sacrificar para Deus, para mostrar que Ele é presença viva, que Ele é prioridade na sua vida. Olha para o seu corpo hoje e fala assim, ó, realmente eu estou demonstrando para o mundo que Deus é prioridade na minha vida. É isso? Louvado seja Deus se foi isso. Que bom, que maravilha. Mas ainda dá tempo. É tempo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas decida hoje fazer diferente. Mas é um passo de cada vez, gente. Ninguém vai começar a radicalizar amanhã, não, porque a gente não sustenta. Tudo que a gente radicaliza, a gente não sustenta. É um passo de cada vez. É uma caminhada curta, em volta do quarteirão, depois eu dou 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4, tô caminhando mais, agora acho que eu vou fazer mais um exercício diferente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, e todos eles na presença do Senhor Jesus. E é isso que Ele está te convidando. Hoje eu vou diminuir um pouco as frituras, vou introduzir mais salada, mas não é uma coisa radical que você não vai sustentar, que vai abalar a sua família, que vai trazer discórdia. Vai introduzindo aos poucos na sua casa, vai introduzindo aos poucos na sua vida, vai fazendo diferente, sabe? Vai fazendo diferente na sua casa. Aqui, ó,
uma reflexão, né? Oferecer o corpo a Deus inclui como o alimentamos, como descansamos e como vivemos fisicamente. Então, quando a gente oferece esse corpo para Deus, né? É como a gente está cuidando dele, gente, não é nosso. Não é nosso. A gente está com uma coisa que não é nossa, foi nos dado para administrar, e a gente está sendo péssimo administrador. Porque se a gente estivesse sendo bons administradores, o Espírito Santo não tinha trazido esse tema, não. E ainda a gente é exemplo, porque dentro da nossa casa a gente está fazendo com os nossos também. Nós, mulheres, né, que cuida da alimentação, que cuida da casa, dos filhos, que vai criando, né, os filhos, exemplo para, de repente, para tantas outras pessoas, o que é que você está sendo exemplo? Primeiro lugar na sua vida, tá Jesus? Tá Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou tá aí, sei lá, qualquer outra coisa? Estou falando muito da alimentação, mas porque não tem outra forma de falar do corpo se não falar da alimentação, sabe? A gente precisa se dar conta disso. Sim, o Senhor está te chamando para esse assunto. Ai, como que dói, gente, em mim dói tanto, vocês não têm noção. O quanto que isso para mim ainda não é, ai, totalmente superado. Tem pontos que ele falou, Fabiana, você ainda precisa superar. Falta exercício. Falta exercício, falta exercício. E é todo dia isso. E às vezes eu finjo igual criança que eu não estou ouvindo, mas ele fala de novo. E ele mostra nas mensagens, ele mostra nas ministrações. Vem alguém falar para mim, vem alguém falar alguma coisa. Então não tem jeito. É assim. É ele, tipo, eu mandei o barco, eu mandei os bombeiros, eu mandei o helicóptero e você não veio, você vai morrer afogado mesmo. Porque você ficou esperando o próprio Deus ir lá. Só que ele tá te mostrando, te dando sinais. É sinal de fumaça, é sinal de todo tipo ele tá te dando. O seu corpo tá dando sinais de que tem alguma coisa errada. O seu corpo tá dando sinais. Você consegue, você tem mobilidade? Gente, eu não estou conseguindo colocar meus pés, as minhas mãos nos pés. Ai, Fabiana, mas eu não consigo isso faz tempo. Olha só, entendeu? Ah, de repente já tive épocas da minha vida que eu não tava com dificuldade de amarrar o cadarço. Ah, Fabiana, então eu já nem compro sapato com cadarço. Ah, então a gente vai preferir para as facilidades, os atalhos do que enfrentar o que precisa ser enfrentado. Ir para cima. É um inimigo, temos que destronar. O inimigo está sambando na nossa vida nesse ponto, através do nosso corpo. Você está fazendo tudo certinho. Você está jejuando, você está orando, você está indo na presença, você está buscando, você está congregando, você está indo, mas e o corpo? Ainda tem uma brecha enorme para o inimigo sapatear na sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém? Como cuidar do corpo à luz da Bíblia? Uma alimentação equilibrada é o primeiro ponto, à luz da Bíblia. Ah, Fabiana, mas aonde que está falando isso na Bíblia? Provérbios 25, 27 diz: comer muito mel não é bom, assim procurar própria glória não é glória. O que quer dizer aqui? Tudo que você comer demais não é bom. É como você ficar procurando glória para você mesmo. A glória nunca é sua, a glória é sempre de Deus. Tá? Em Daniel 1, 12, 15, está explicando, está contando, né? Que Daniel e seus amigos, eles escolheram uma alimentação saudável. Sabe o que aconteceu? Eles foram encontrados mais saudáveis do que os outros. Então, a Bíblia fica falando de glutonaria, tantas vezes falam, né? Que cuidado, né? Que o que entra na nossa boca e tudo mais, fala sobre a glutonaria ser pecado. Glutonaria é a mesma coisa que gula, tá, gente? É a gula, a comida, né? Exacerbada, exagerada, porque muitas vezes a gente, por causa de comer as emoções, a gente não tá com fome. Então, ai, tô com fome, tô com fome. Gente, tenho fome, fome. Não é fome. Não é fome, é vontade, sabe, de comer. Ai, me deu vontade de comer. É isso. Mas quando você está na presença, você começa a ser moldado. Vou dizer para você que eu estou fazendo um jejum agora, né, um propósito que nós estamos fazendo, que vai ter a conferência da Global Fire lá, que é o ministério que eu congrego, e vai ter a conferência anual, né? E a gente está orando, a gente está jejuando, e eu falo para vocês, estou me alimentando das 6 da manhã às 13 da tarde. Não estou falando que é para você fazer isso, tá, gente? Cada momento, cada hora vai chegar um momento, e cada um tem o seu nível, cada um está no seu lugar, tá? Não é nada disso, estou contando um relato meu para vocês. E eu vou dizer para você, gente, tem dia que, ai, dá vontade de chorar, porque você quer comer, né? E a minha mãe é aquela que
é a cozinheira da família, né? Então, a minha mãe, aquela cozinha, você fala, gente, mas é você sacrificar o corpo, porque você sabe que vai ser bom, você sabe que vai ser bom para o corpo, né? Vai desintoxicar. Só que isso você vai fazer com cuidado, por isso que eu me coloquei ensinar vocês a fazer jejum, mas coisas. Primeiro a gente começa com o jejum de Daniel, ou então a gente começa com um jejum mais simples, tal, até chegar nesse ponto. São muito tempo para chegar até aqui, e ainda falta muito. Mas eu vou dizer para vocês, então nada que é exagerado é bom, nada, nada, sabe? Evitar vícios e excessos também. A gente cuida do corpo. Em Efésios 5:18 diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas achei-vos do Espírito. Então, a gente, às vezes, se embriaga com comida, com vinho, com bebida, e a gente precisa estar embriagado, não se embriagado, mas encher-nos do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. É cuidar, zelar, né, por esse corpo. Em 1 Coríntios 10:23 diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Posso comer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Essa máquina aqui foi criada por Deus. Ela foi criada por Deus. E o combustível dela é um alimento que Deus criou. E a gente chama de alimento dos céus. Tudo que Deus criou eu posso comer, sem estar preocupado. Tudo que Deus criou. Aquilo que não foi Deus que criou, a gente precisa ter atenção na hora de comer. Precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter cuidado, zelo pelo que a gente vai comer. Então é por isso que a gente fala das comidas, comida dos céus, né? O que se come nos céus, aquilo que Deus criou. E o que Deus criou é o que é natural, é o que é saudável, é o que a gente deveria se alimentar apenas. Mas o homem, né? Ele criou tantas outras coisas e tantos alimentos. Eu vou dizer para você que é bom, gente. Nossa, como que é bom? Ah, meu Deus, uma coxinha, um salgado. Como que é bom, né? Às vezes eu até sonho com uma coxinha, porque eu não estou comendo por causa do glúten, mas, gente, vou fazer o quê? Né? Foi me dado um bem para eu administrar, e eu quero ser uma boa administradora. Porque, olha, eu passei 40 anos mal administrando, eu mutilei esse bem, né? Eu fui lá num dos cômodos dessa obra e simplesmente eu mandei cortar, arrancar fora. Será que essa era a vontade de Deus? Então, eu quero dizer para você, Ele está te chamando a atenção hoje para evitar tantas outras coisas, não só em você, mas nos seus, na sua família, né? Exercício e descanso. A gente precisa se exercitar, mas a gente precisa também descansar. Ter a nossa hora do descanso e a nossa hora do exercício. Cada hora é uma hora, entendeu? Cada hora é uma hora para o exercício, uma hora para descanso. Em 1 Timóteo 4:8 diz assim, ó, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Embora o exercício tenha valor limitado, ainda assim é reconhecido como proveitoso. Então a gente tem que aproveitar, tem que fazer exercício físico sim, tem que fazer, não fez até aqui, ah, mas eu fiz meus exames, está tudo bem. Então, mas pode ficar melhor ainda, pode ficar melhor ainda. Em nome de Jesus. Em Êxodo 20:9-10 diz assim: o princípio do descanso está no próprio mandamento, trabalhar e também parar. Então a gente também precisa saber a hora de descansar, parar de sacrificar o nosso corpo. Ele tem que ter o tempo do descanso, gente. Tem que ter o tempo de qualidade, descanso, de você não ficar, você cuidar do seu corpo, ter o descanso de qualidade. É isso. A gente precisa ter descanso de qualidade. Não é simplesmente deitar na cama e levantar cansado, não. A gente precisa ter o tempo de qualidade. E é isso que está falando, né? E a gente tem que ter santidade e pureza. Em 1 Tessalonicenses 4:3-4 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba, abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso com santificação e honra. Então é a gente sair das coisas também do mundo, né? Às vezes o corpo a gente sacrifica, né? Às vezes com fornicação, a gente sacrifica com coisas do mundo, a gente sacrifica com tantas coisas, a gente né? O sexo exacerbado, a gente sacrifica o nosso corpo com tantas coisas. Não é só alimentação, não, gente.
com tantas outras coisas, porque às vezes você é a top das galáxias, né? A fitness total, alimentação, mas você sacrifica o seu corpo em outras áreas. Então a gente precisa cuidar desse tempo, ter amor por esse tempo. Não pode perder o amor pelo corpo, perder a mão. Se você perdeu a mão, hoje é o dia de retomar. Mas isso você vai conseguir na presença do Senhor. Então agora você vai orar por isso também. Pai, me ajuda a retomar. O controle é de Deus. O controle é de Deus, né? Hoje eu ainda li. Eu não tenho controle, mas eu tenho joelhos. Então coloca seus joelhos no chão. Você não tem o controle sobre o seu corpo, você perdeu a mão, mas não perdeu os joelhos. Coloca seus joelhos no chão e fala: Senhor, eu quero retomar o controle da minha vida. Embora o controle geral seja de Deus, mas muitas vezes a gente não consegue controlar e a gente precisa ter domínio próprio. A gente precisa ter domínio próprio. Eu estava vendo um testemunho da pastora Raquel Lima, não sei se vocês conhecem, mas ela estava, né, um pouco acima, estava bem acima do peso, e ela começou a se sentir mal numa ministração. Durante uma ministração, ela começou a se sentir mal. E era muito assim, porque ela é muito ativa, né? Aquela vida muito corrida de avião, de vai e volta, ela começou a se sentir muito mal. E ela começou a passar mal durante uma ministração mesmo. E ela começou a se ajoelhar com falta de ar, e aí ela falou: gente, eu estou vendo Jesus aqui, mas ele está vindo me buscar. Né? Ela estava rindo, ela falou, tô rindo agora, mas na hora não. Ele tá vindo me buscar, ele não tá vindo aqui não, ele tá vindo me buscar. E aí ela disse que começou e clamou e falou, Deus, me dá mais uma chance. Porque se o Senhor me deu uma chance agora, eu vou cuidar do meu corpo. E ela disse que o pai dela morreu muito cedo por não cuidar do corpo, mas cuidava de almas, amava gente, que é o caso dela, ama gente, e trabalha, e luta, e prega, e vai e leva o evangelho, mas não através do corpo. E aí ela pegou e disse que, a partir daquele momento, ela se ajoelhou e ela clamou ao Senhor, ela falou, Senhor, me dá mais uma chance que eu vou cuidar desse bem que o Senhor me deu para administrar. Me dá mais uma chance. Então ela pediu, e aí, então, o que que ela fez? No outro dia, ela começou. E não é fácil, porque vem de uma família, né, que gosta de comer bem. Eu venho de uma família que a vida é em volta da mesa, né? Tudo acontece em volta da mesa. E não é fácil, mas a gente precisa ter domínio próprio. E aí ela fala nesse testemunho dela que eu estava assistindo, e ela fala assim que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. É duro a gente receber isso, né? Ela falou, gente, eu ali, né, ministrando e tocando em almas, mas o demônio tocando em mim através da minha falta de domínio, da minha falta de controle com o meu corpo, com a minha vida. E aí ela disse que ela tomou uma grande decisão. E eu quero que hoje você tome essa decisão. Ela decidiu não morrer, não continuar indo para o caminho da morte, porque esse é o caminho, né? Quando a gente sacrifica nosso corpo, seja de qual forma for, eu estou falando de diversas formas, tá? A gente vai matando aos poucos o nosso corpo. A gente vai matando o nosso corpo aos poucos. Quando eu guardo muita mágoa, quando eu guardo muito rancor, quantas pessoas a gente sabe que isso faz mal para o corpo físico mesmo, né? Dá câncer, dá gastrite no estômago quando você fica remoendo, né? E guardando aquelas coisas e tantas outras coisas mais. É cuidar disso também. Por isso que eu falei das emoções, por isso que eu falei que é preciso cuidar do nosso coração, é preciso cuidar, né, destronar a atuação do inimigo em todas as áreas, é destronar o orgulho, é destronar a soberba, é destronar o ódio, a ira, o rancor, é perdoar. Perdoar deixa o corpo saudável, sabe? Perdoar, porque quando você tem ódio, quando você tem raiva, quando você tem mágoa, mágoa traz câncer e tantas outras doenças. A mágoa traz para o nosso corpo físico, sacrifica o nosso corpo físico. Então, eu não estou falando só de alimento, eu estou falando de diversas formas, mas eu também falo de alimentos de diversas formas. Como que você está sacrificando o seu ouvido? O que que você está ouvindo? Sacrificando os seus olhos, o que você está assistindo? É benéfico, é edificante? Então, engloba tudo quando a gente fala de corpo físico, tá? O que a Bíblia diz sobre a responsabilidade com o corpo? Em Provérbios 3, 7 e 8 diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, não fica querendo ser espertão, não.
Não fica querendo dar um jeito nas coisas de Deus, não. Dá um jeitinho. Não fica querendo, você sabe exatamente onde o sapato aperta. Você sabe exatamente aonde precisa ser ajustado. Se não sabia, o Espírito Santo está te revelando agora, falando diretamente no seu coração onde você precisa ajustar. Então não fica querendo ser sábio aos teus próprios olhos, porque a sabedoria vem só de Deus. A obediência espiritual também afeta a saúde física. O temor do Senhor traz equilíbrio à alma e ao corpo. Então, temer a Deus sobre todas as coisas é obedecer a Deus, é viver os preceitos, os mandamentos de Deus. Também traz corpo saudável, fisicamente, e não só espiritualmente, em nome de Jesus. Tá? Em 3 João 1:2 diz assim, capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. E a saúde vem do corpo, né? A sua alma, o seu espírito pode estar bem, nós estamos caminhando juntos, estamos buscando espiritualmente, estamos buscando a presença. Muita coisa tem mudado, muito testemunho você já tem dado, muitas coisas você tem visto mudar na sua vida, mas o seu corpo, ó, tricotomia, corpo, alma, espírito. Como que tá? Chegamos no corpo agora. É a hora, né? É a hora de mudar, de virar essa chave. Deus deseja que tenhamos saúde física e espiritual. É isso que Deus deseja para nós. Saúde física e espiritual. E a gente conclui, né, esse assunto hoje, mas a gente vai voltar nele também. A gente conclui que um chamado a responsabilidade. Hoje nós fomos chamadas à responsabilidade. Chamada na chincha, como diz alguns. Nós somos chamadas para tomar aí, ó, as rédeas de volta que nós soltamos. Cuidar do corpo não é egoísmo, não. É gratidão. Ele não pode ser, você não pode endeusar o seu corpo. Narcisismo. Ai, eu sou a linda, toda maravilhosa, só eu que posso, só eu que faço, o meu é melhor, ai, o meu acontece, ai, não sei o quê, e querer ficar para mostrar para os outros, não é para mostrar para os outros, é para mostrar para Deus que você é capaz de ser uma excelente administradora de um bem que Ele te deu para administrar, em nome de Jesus. E o versículo, né, aqui fala assim, ó, é reconhecer que fomos criados por Deus, comprados por um alto preço, o sangue de Jesus, e que agora vivemos para a glória dele em tudo, inclusive no físico. Ele pagou o preço por nós e a gente está, ele pagou o preço por esse corpo aqui, ó, também, não só pela alma, pelo espírito, ele pagou pelo corpo também, pelo sangue, o sangue derramado dele também foi pelo corpo. E o que é que você está fazendo com isso? Como que você está retribuindo, agradecendo, de que forma? É isso que ele te chama hoje. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Mas a gente não sabe quando a nossa senha vai tocar. A gente não sabe. A gente precisa se alinhar o quanto antes com Deus, com as coisas de Deus. E hoje ele está nos chamando para esse assunto, sacudindo a gente, chacoalhando aí, ó. Vai tirar nosso sono, eu tenho certeza, porque eu vou ficar refletindo sobre isso ainda, porque eu ainda fico refletindo, isso ainda fica refletindo no nosso coração. É a semente germinando aqui dentro, ó. É isso, para que possa transbordar, né? Então, assim, ó, a gente precisa glorificar a Deus em tudo, inclusive no físico. Inclusive no físico. Se você disser para mim que o seu físico já está glorificando a Deus, aleluia, glória a Deus, irmão, irmã, eu quero chegar nesse ponto. Mas aí é entre você e Deus. Não sou eu que não tem padrão. O padrão é o dos céus. O padrão é dos céus. Não fica olhando o padrão do mundo para buscar se alinhar com Deus, não. É o padrão dos céus que você vai seguir. E o padrão dos céus não tem IMC, não. Acima de 25, ai, acima de 30, acima... Não. Tem qualidade de vida. Não importa. Tá? Como que você está. E o versículo-chave para a gente finalizar está em 1 Coríntios 10, 31. E diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória de Deus. Mas a pergunta que vai ficar é, você está comendo, está bebendo para a honra e glória de Deus? Ou para sua única satisfação do seu prazer, alimentando a gula e a glutonaria, que não pertencem a Deus? Essa é a pergunta. Não pertence a Deus. Eu sinto muito te dizer. A glutonaria,
A gula não pertence a Deus. Inclusive, a gula é um dos grandes pecados. Então, cuidado. O Senhor te chama hoje. Não é à toa quando Ele traz um tema para a gente refletir. É doído? É. É a minha ferida? É. Ah, Fabiana, você não sabe o que eu estou passando, por que eu estou dessa forma, por que está assim? Ah, eu não sei o que você está passando, mas você também não sabe o que eu passei, o que eu ainda passo. O que nós sabemos juntas é que juntas nós somos mais fortes e que juntas nós vamos sim passar a comer, a beber e a fazer coisas, tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, pode contar comigo. Um grande abraço, que bom que eu já estou até finalizando, vocês perceberam, né, gente? Mas não vou finalizar, não, vou terminar aqui. Mas assim, que bom, né? É que esse assunto realmente é um assunto que a gente precisa refletir muito sobre ele ainda, né? Não é um assunto, um tema para um dia só. É um tema para a vida toda, para todos os dias da nossa vida. É um tema para aplicar na nossa família. É um tema para sermos exemplo, kadoshas, separadas de Deus. É exemplo em todas as áreas, né? Corpo, alma e espírito. Então chegou a hora, né? O Senhor é tão cuidadoso, Ele vai cuidando primeiro do corpo, primeiro do espírito, depois da alma, até que Ele chega no corpo. Mas é dia a dia, gente, passo a passo. A gente não tem que se desesperar. A gente não tem que sair aí, né, chorando litros. Se precisar chorar, chore. Eu já chorei tanto por causa de balanço, por causa de peso, por causa de... Nossa, chore se precisar, mas a gente precisa chorar e agir. É chorando e escolhendo o que vai comer. É chorando e abrindo mão de comer algumas coisas. É chorando e cuidando do nosso corpo. É chorando e cuidando de várias áreas. Ah, eu tenho medo do dentista, mas tem que cuidar. Ah, não quero ir no médico porque ele vai falar isso, aquilo do meu joelho, mas tem que ir lá. Ah, eu tenho que, entendeu? A gente tem que se cuidar. A gente tem que se amar. E amar tudo que Deus fez por nós. E se a gente ama a Deus, a gente precisa amar toda a criação dele. E o nosso corpo é uma criação de Deus. Então, que nós possamos amar o nosso corpo. E assim, Deus nos aceita como nós estamos, lembra? Ele não está dizendo para você, só vou te aceitar na hora que você estiver totalmente alinhado no seu corpo. E eu estou dizendo em todas as áreas, tá? Higiene, cuidado, exercício, alimentação, vestimenta. Não, ele não fala nada disso. Ele só te chama, filho. É hora de começar a cuidar do corpo, porque é aí que habita o Espírito Santo. É com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado que ele traz para nós. Mas dói, gente, porque é ferida, né? É pontos difíceis para nós. Mas é capaz, nós somos capazes em Cristo Jesus, porque ele é o Deus do impossível, né? Se você remover a pedra aí, ó, e você começar a dizer para ele, pai, eu quero mudar, pai, muda minha mentalidade, muda meus pensamentos, muda a minha forma de usar o meu corpo, muda, pai, me ajuda a mudar, me dá estratégias, e ele vai fazer. Ele vai fazer por você e por toda a sua família. E você, daqui a um tempo, você vai falar, glória a Deus, glorificado foi. E como foi doído, mas valeu a pena, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Roseli. Abre seu áudio, tá mudo. Que você está falando, irmã Fabiana, sobre o que saiu agora, né? E, assim, aconteceu várias coisas na minha vida, desse longo até hoje. Muita perda, né? Perdi minha mãe, logo em seguida foi meu pai, veio detonando. Aí perdi meu irmão com acidente de trator. Aí, por último, eu perdi o meu marido, né? E então veio essa sequência de coisas, né? E quando foi semana passada, acho que foi semana passada, eu comecei a orar a Deus. Aconteceu assim algo na minha saúde, né? Então eu comecei a falar com Deus que era para Ele enviar pessoas do céu para me ajudar, né? Para me ajudar com a minha saúde, para me dar vida, né? Para me ver as conquistas dos meus filhos, né? Para me ver meus netos. E eu tenho orado a Deus para isso. E aí você veio falar que o Espírito Santo te incomodou, né, para falar sobre essas coisas. Então, eu me senti vontade de vir aqui falar que é coisas do céu, sim, que eu pedi a Deus que enviasse, né, pessoas para me ajudar a caminhar, a cuidar da minha saúde, né, para me deixar viver, né, enquanto, assim, a minha senha não for tocada, enquanto você fala, né. Então, assim, o que relatou aqui hoje foi coisas do céu. Então, foi já Deus aqui enviou o Espírito Santo para te mover, né?
para sair o que você deu aí hoje para gente. Amém, glória a Deus, né? A honra e a glória é toda de Deus. E eu falo que quando a gente é aquilo que eu falo para vocês, né, no devocional sempre, né? Eu passei por tudo isso e eu não relatei, né, claramente tudo que eu já passei na vida. E muitos anos eu não entendia porque eu passava por tudo aquilo, né? Na questão, eu estou falando claramente de obesidade mesmo. E até o dia que o Espírito Santo me deu esse start, né? E ainda é um assunto para mim que não é tão simples, não é tão fácil, mas ele me cura, ele me usa todos os dias, e o inimigo, ele sabe onde ele pega a gente. Então ele sabe que ele me pega nesse ponto, mas em nome de Jesus me pegava, porque não me pega mais. Porque agora é aquilo que eu falo, chega até a envergar, ranger, subir na balança, dar aquela rangida, aquele tremer, aquela coisa mais. Hoje, rapidamente, a gente consegue se refazer porque Deus é conosco, né? E aí eu fui entender que não tinha outra coisa de que Deus queria fazer comigo do que aquilo que eu falo para vocês sempre. Aquela ferida que ele cura, você se torna especialista nela, né? Então, enquanto eu olhava para minha cicatriz da minha bariátrica e achava ela horrível, tudo era horrível. Mas quando eu comecei a olhar para ela e falar assim, ó, eu venci essa batalha, e eu repeti para mim mesma no espelho, e o Espírito Santo me trabalhando, e, e aí eu comecei a entender que eu tinha uma missão, né? Que tem muitas pessoas que, assim como eu, a vida toda comeu emoções, porque a nossa vida tem muitas dificuldades, são muitas perdas, às vezes não são perdas físicas, mas são perdas de diversas formas. Só que elas vão continuar acontecendo, porque são as aflições, né? Mas quando a gente está em Jesus, e sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil, né? Então, quando você ora, o Espírito Santo, ele movimenta, ele cuida da gente de uma certa forma, e ele vem trazendo isso, e eu vou dizer isso para você, Roseli, porque esse foi um assunto que ficou martelando na minha família nessa semana, que a gente também, né, é uma questão familiar também, não é só uma questão particular minha, e de várias outras pessoas que eu comecei a ver. Aí é aquela história, né? O Espírito Santo ele começa a trazer tudo para nós. Então eu comecei a assistir ministração, de repente estava nesse assunto. Até comentei isso com a minha irmã hoje. Falei, André, nossa, mas nós vamos precisar ver alguma coisa. E ontem eu comecei a falar, Senhor, eu pensei, né? De qual mulher que eu vou falar amanhã, né? Qual mulher eu coloco lá para elas votarem? E não vinha na minha cabeça, não, não é mulher. E eu ficava assim, gente, eu vou falar do quê? E hoje de manhã, até quando eu coloquei lá no Kadoshi, que eu fiz o vídeo, o áudio, eu não tinha ainda o tema definido, e eu falei assim, ó, vai ser uma pauta sobrenatural. E eu falei, Espírito Santo, vai ser uma pauta sobrenatural. E o Espírito Santo me entregou, é templo do Espírito Santo, corpo físico, templo do Espírito Santo. Então, é assim que o Senhor fala conosco. Então, quando você fala assim, Deus não fala comigo, ele fala audivelmente, mas ele fala também através de outras pessoas. E quando você está sensível, o primeiro passo é aquilo que eu falei, né, para vocês, é a gente entender que a gente precisa de ajuda, né? E quando Deus dá uma missão dessa, a gente tem que abraçar e seguir em frente. A minha irmã, ela tem uma mentoria, né? Também, que cuida, que é uma mentoria que, da mulher sábia, e ela fala sobre corpo, alma e espírito. E o Senhor vem falando comigo muito a questão do corpo mesmo, né? Claro que a gente vai cuidar de outras áreas, mas excepcionalmente porque faz parte do meu testemunho, faz parte da minha forma de viver. E ele tem me chamado e me cobrado muito para que eu possa relatar o que eu tenho feito que tem me ajudado. O que eu tenho feito? Desde que tipo de alimento eu tenho comido, de que tipo de receita eu tenho feito, até o que eu tenho feito mesmo com Deus, que é buscado primeiro as coisas de Deus. Porque antes eu buscava isso primeiro, as coisas de Deus vinha depois. Então, quando eu comecei a inverter isso, então percebe-se que como que Deus zela por nós, você fez uma oração e ele traz imediatamente isso, né? E eu me coloco, né, à disposição aí para a gente depois marcar um horário e a gente conversar aí no particular, porque assim, vamos lá, né? Se Deus me deu essa missão, se Deus deu essa missão para nós, a gente vai estar executando ela da melhor forma possível, em nome de Jesus, porque é Ele nos usando, né? E eu falo por mim, e tenho certeza que a minha irmã está aqui, ela comunga da mesma
o mesmo pensamento que eu, né? Então, que a gente possa juntos aí ser mais fortes, né? Para a gente poder superar isso, em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, André? Está sem áudio. Ah, pode falar agora. Posso falar, sim. Ouvindo, né, porque eu também não sabia nem o tema que a Fabiana ia trazer, né, e conforme eu fui ouvindo ela falando, né, sobre tudo que ela trouxe, realmente bateu muito com a mentoria que eu tenho, que é trabalhar corpo, alma e espírito, mas assim, né, não só para a irmã Roseli, mas para todas. Quando o Espírito Santo me entregou essa mentoria, né, 21 dias para se tornar uma mulher sábia, o que eu tive, assim, que eu fiquei surpresa. A maior mudança, quando a gente vai, né, tanto trabalhar corpo, alma e espírito, principalmente a saúde, no mundo que nós vivemos, o que nós temos que ter? Ah, mas eu preciso fechar minha boca. Primeira coisa que você tem que ter é o domínio próprio. E quando você tem o domínio próprio, a primeira coisa onde é mudada é tua mente. Porque é onde, né, o Espírito Santo vem habitar para dar discernimento e entendimento para nós. Então, é a gente abrir e mudar essa mente, né? É onde a gente ouve tanto falar uma palavra aí, metanoia, a gente começar a fazer aquilo que a gente não fazia. Mas só fazer regime de boca para que você possa perder peso, não adianta, né? Porque com tudo isso que a Fabiana veio falar. Por quê? Porque você perde, daqui um pouco você passa por uma circunstância, por uma perda, por uma situação difícil, né? E aí tem as histórias que a gente conta pra gente, né? Ah, é só porque, mas é aniversário de fulano, de ciclano, de beltrano. Quando o Espírito Santo entra, ele faz por inteiro. E eu falo para você que faz por inteiro, por quê? Há 4 anos eu jejuo, e assim, eu posso estar na festa que for. Pode ser meu aniversário, pode ser o que for, né? Se eu coloquei para Jesus que eu ia, né, me abster daquilo, o primeiro lugar que eu falo é para o Espírito Santo para mudar a mente. Porque uma vez que você muda a mente, você não come mais as emoções, você não conta mais mentirinha que você quer ouvir, né? Ah, mas é aniversário do meu filho, ah, mas é isso, mas é aquilo, mas é aquilo. Só que tudo isso você vai conseguir romper quando a gente não está falando sobre religião, né? Mas quando você entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo, quando você realmente deixar, né, o Espírito Santo ele tomar conta da sua mente e não deixar mais a sua mente vazia para que o diabo venha vaguear na sua mente. Porque o que acontece? Você vai num propósito de regime e daqui a pouco você volta de novo. Aí você fica uma sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Sem contar a frustração de você se sentir, né, pequena, vazia, outra consegue, você não consegue, ali mexe com a autoestima, e quem não trabalhou a mente, não está com domínio próprio, qual que é a tendência quando que você está, né, passando por alguma situação? Comer. A maioria das pessoas, né? Se eu passar por qualquer circunstância na minha vida, eu fecho a boca, né? Assim, eu falo de tristeza, frustração, né? Eu fecho a boca, que na minha boca não entra nem água, né? Já é diferente da minha irmã, que sai comendo, eu vou falar aqui o que a gente sempre fala, né? Com todo respeito, que sai comendo que nem uma capivara nervosa, né? Então, assim, aí quando você vê que realmente o Espírito Santo está habitando naquele corpo, você começa a ver a mudança, né? Que ela mesma outro dia falou, André do céu, olha, né? Olha como que eu tô. E realmente, né? Ela está totalmente aí cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente começa a ter pulso sobre o que a gente quer. Não, isso eu não vou colocar no meu corpo, não, isso eu não quero. E não é em todo lugar que a gente também comenta, né, um tipo de assunto desse, porque o mundo que a gente vive hoje, a gente é convidado para pegar no nosso estômago, né? E se você falar para alguém que eu falo para você assim, ó, quando eu comecei a caminhar com o Espírito Santo há 4 anos atrás, eu vim vendo uma mudança em mim, e hoje eu falo, já desde o ano passado, o Espírito Santo começou a bater sobre a minha alimentação.
eu já jejuava, né? Mas ali eu entendi. Quando eu falei, não, agora eu estou entendendo o que está acontecendo, o que ele fez? Foi um download, assim, ó, uma informação que desceu, assim, uma glória do céu. Ele me trouxe essa mentoria. Então, eu falo, vale a pena. Porque aonde o Espírito Santo bate para ele, né, forjar, é aonde você mais vai revelar o que ele fez sobre você. Então, eu falo, só que a primeira mudança começa aqui, né? É aonde o Espírito Santo, ele vai te dar discernimento e entendimento. Você colocou o teu joelho, você falou com Deus, o que ele fez? Você deu o seu primeiro passo. Ele entra no segundo, a trazer, né, anjos do Senhor, que vai nos dar direção, para que a gente possa, né, tomar aí, porque o primeiro passo você já deu. Então, assim, né, como a Fabiana falou, a gente está aqui uma pela outra, né, o que precisar também estou à disposição, porque eu falo, a primeira mudança começa na mente, e se a gente colocar o Espírito Santo de Deus, eu falo para você, muda por inteiro, é um divisor de águas, você nunca mais volta a ser a pessoa que você era antes, né, em nome de Jesus, amém. Se a Fabiana quiser fazer alguma complementação, viu? Mas eu estou à disposição naquilo que vocês precisar para servir também na vida de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora aquilo que eu falei, é um assunto que ele não é um assunto para um encontro só, né? Ele é um assunto para a gente continuar orando por ele, é um assunto para a gente continuar, porque a gente não ora pela alma, a gente não ora pelo espírito, a gente não vai fazendo isso. Agora chegou na parte do corpo, né? Então a gente precisa cuidar da melhor forma possível, porque o Senhor ele vai pontuando para nós, é tanto zelo, tanto cuidado, né? Que ele não joga assim tudo para nós, né? Então chegamos nesse ponto. Então, a gente continuar orando e a gente ir se falando, quem precisa, quem tem interesse, né? E a gente aí se ajudar. Porque os kadoshos é isso, separado. E uma mulher que é separada, né, pelo Senhor, ela é, vamos dizer assim, todo mundo tem que aprender tudo. Você nunca vai estar completo, mas você vai estar muito mais próximo. A gente não quer ser pequenos cristos, nós não somos cristãos, cristãos não é pequenos cristos, então a gente tem que agir como, né? A gente tem que refletir Jesus. E o nosso corpo precisa refletir Jesus. E a gente vai fazer isso da melhor forma possível, né? Mas sem aquele massacre que a vida toda a gente recebeu, sabe? Que nem fala assim, se você for falar para mim da dieta da lua, eu sei te falar. Se você for falar da dieta do sol, eu sei falar da dieta da água, do sal, de todas elas. Mas nenhuma delas mexeu, me trouxe essa metanoia que o André falou. Por quê? Porque nem a própria bariátrica na qual eu passei me trouxe a solução para os problemas, entendeu? E eu vou dizer para você, estou no peso que eu quero? Não, mas hoje isso já não vai mais me comandar. Tem vezes que te abala? Sim, ainda me abala, eu digo para vocês, ainda me abala. Mas me abala quanto tempo? É aí que você é o termômetro, entendeu? Quanto tempo? Antes me abalou a vida toda. Hoje, não, pera um pouquinho, então eu vou ver o que eu faço. E aí? Você tá assim, perdeu a mão, mas e aí? Entendeu? Essa é a pergunta. O e aí é o joelho no chão. Lembra que eu falei para vocês? Você não tem o controle, mas você tem joelho. Então é joelho no chão. É joelho no chão. E isso serve para todas as outras coisas. Você não tem o controle, mas você tem joelho. Então é joelho no chão. E o Senhor hoje está nos chamando. E muitas vezes é joelho no chão e cara no pó. Né? Quantas vezes? Joelho no chão e cara no pó. De comer e depois chorar porque comeu. Então, isso aí é assunto para a gente falar muito, né? Muito, muito sobre isso, tá? Mas a gente está aí à disposição, foi só uma introdução sobre esse assunto, porque a gente precisa colocar na mesa aquilo que está nos afastando de Deus, que está nos impedindo de refletir realmente a glória de Deus por completo. Amém? Glória a Deus, né? Que a gente possa aí, né, agora o Espírito Santo, a gente continuar refletindo, o Espírito Santo tocar no coração de cada um, e a gente continuar orando por isso, e por tantos outros assuntos que a gente ainda vai, né? Vai orando, vai jejuando, vai se colocando na presença, vai dobrando seu joelho, porque Deus responde, gente. Responde audivelmente? Sim, em muitas situações, mas às vezes o barulho do mundo não deixa você ouvir ele falar. Então, ele pega e usa outras pessoas para falar, e circunstâncias para falar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos e agradecer, né? Porque, olha,
Maravilha, né? Glória ao nosso Senhor Jesus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, quanta bênção, Senhor, quanta glória. Obrigada, meu Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti, Pai, porque só Tu, Senhor, és santo, santo, santo. A Ti, Pai, damos toda a glória. A Ti, Pai, louvamos, agradecemos e bendizemos todas as ferramentas aqui dispostas, Pai, estão dispostas a se colocar, Pai, na Sua presença, a ser usada por Ti. Então, usa cada uma de nós, Pai. Envia-nos, Pai, em nome de Jesus. Coloca-nos, Pai. Coloca azeite nas nossas engrenagens. Afia nos coloca, Pai, o seu óleo divino sobre nós, para que nós possamos funcionar da melhor forma possível, para que nós sejamos os melhores administradoras. O Senhor já nos separou, Pai, já nos tornou suas kadoshas, suas separadas. Então, vai nos forjando, vai nos moldando, vai nos colocando, Pai, na sua presença cada vez mais. Dai-nos, Pai, condições, estratégias, direcionamento, pessoas, ferramentas, para que nós possamos cada dia mais estarmos muito mais semelhantes a Jesus. Dai-nos um coração semelhante a de Jesus. Dai-nos um andar, um falar, um agir, um pensar, um se alimentar, Pai, em nome de Jesus, como Jesus. Amém, glória a Deus, que possamos ter uma noite de bons sonos. Dai-nos sonhos proféticos e reveladores. Dai-nos paz nos corações, na nossa casa, nos nossos lares. Coloca redomas de fogo sobre todos os nossos lares, nossas mentes, nossos pensamentos, nossas atitudes. Coloca, Pai, redomas de fogo, para que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo nos atinja, nos alcance. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, né? Que fez os céus e a terra por nós, e que nos deu, né? Confia em nós, tanto que nos deu seus bens preciosos para administrar. Então, vamos fazer isso da melhor forma possível. E juntas nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, bom restante de semana. Aproveitem, se aprofunde no Evangelho de Marcos, aproveitem, lembre-se sempre dessa fala, diante de uma situação difícil. Eu não tenho controle, mas eu tenho joelhos. Então, use os joelhos de vocês, em nome de Jesus. Amém? Boa noite para vocês e fiquem com Deus. Até amanhã no Café na Presença. Gente,